Imagine que é 1978. Você é David, um eletricista de 26 anos. Você mora em Melbourne, na Austrália. Trabalhas em tempo integral há 4 anos. Você economizou o suficiente para dar entrada em uma casa. Não uma fortuna, apenas o suficiente. Numa tarde de terça-feira, você entra num banco, senta-se com um homem de terno cinza e ele lhe oferece um financiamento imobiliário. 3 meses depois, você é dono de uma modesta casa de 3 quartos, de tijolos com um pequeno quintal a 15 quilômetros do centro da cidade. O preço total da compra é aproximadamente 3 vezes a sua renda anual. Você não se considera uma pessoa de sorte. Você se considera uma pessoa normal. Todo mundo que você conhece está fazendo isso. Seu irmão mais velho fez. Seus pais fizeram. Seus colegas de trabalho estão fazendo. Comprar uma casa não é uma conquista. Não é um marco. É apenas o que acontece quando você trabalha em tempo integral por alguns anos. Avancemos para 2024. Sua neta tem 26 anos. O nome dela é Emily. Ela tem um diploma universitário e trabalha em tempo integral como coordenadora de projetos. Ela ganha mais do que você jamais ganhou, mesmo considerando a inflação. Ela trabalha há 5 anos. Tem economias e um bom crédito. E ela não consegue comprar uma casa. Não uma casa bonita, não uma casa grande, qualquer casa, em qualquer lugar a menos de 1 hora de onde ela trabalha. O preço médio de uma casa na cidade dela agora é mais de 13 vezes a renda média. Só o valor da entrada levaria quase 1 década para ser economizado. E quando ela finalmente conseguir juntar o dinheiro, os preços já terão subido novamente. Ela não é irresponsável financeiramente. Ela não é preguiçosa. Ela fez tudo o que a sua geração disse para fazer. E ela está impedida de entrar. Esta não é uma história de Melbourne. É uma história global. Em Sydney, Auckland, Toronto, Vancouver, Londres, Amsterdã, Dublin, São Francisco, Estocolmo e Seul, o padrão é idêntico. A habitação tornou-se estruturalmente inacessível para uma geração de trabalhadores que ganham mais, trabalham mais e poupam mais do que seus pais jamais fizeram. Eis o que quase ninguém está disposto a dizer em voz alta. E isso não aconteceu por acaso. A habitação não se tornou inacessível devido ao crescimento populacional. Não aconteceu porque os jovens não trabalham o suficiente. A habitação tornou-se inacessível porque foi reestruturada, convertida de um bem de consumo em um ativo financeiro. E uma vez concluída essa conversão, o sistema se consolidou política, econômica e quase irreversivelmente. A explicação comum é a seguinte: não há casas suficientes. A demanda é muito alta, a oferta é muito baixa, as construtoras não conseguem acompanhar o ritmo, as leis de zoneamento são muito rígidas e os moradores contrários à construção civil bloqueiam o desenvolvimento. Essa narrativa está presente em jornais, relatórios governamentais e discursos de ministros da habitação. Tecnicamente, é verdade, e é quase completamente irrelevante. Porque a pergunta que essa narrativa não responde é: por que isso está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo? Os mercados imobiliários são locais. As leis de zoneamento diferem entre Tóquio e Toronto. As taxas de imigração variam de país para país. Os setores da construção civil diferem em eficiência. E, no entanto, a habitação tornou-se inacessível em quase todas as economias desenvolvidas do planeta, aproximadamente ao mesmo tempo e em ritmo semelhante. Tóquio constrói mais moradias per capita do que quase qualquer outra grande cidade. Os preços ainda estão fora do alcance de muitos jovens trabalhadores. Houston é famosa por suas leis de zoneamento pouco rigorosas. Os custos de moradia ainda assim superaram os rendimentos. A Alemanha teve baixa imigração por décadas. Os custos de moradia ainda assim subiram. Não se pode explicar um fenômeno globalmente sincronizado com causas locais e idiosincráticas. Algo estrutural está acontecendo, algo que transcende fronteiras, regimes regulatórios e capacidade de construção. E tem muito pouco a ver com a quantidade de casas que estão sendo construídas. Para entender o que mudou, é preciso compreender o que era a habitação antigamente. Durante a maior parte do século XX, na maioria das economias desenvolvidas, uma casa era um bem de consumo. Comprava-se uma casa para morar. Seu valor residia em sua utilidade, abrigo, estabilidade, um lugar para criar uma família. Os preços eram pouco atrelados à renda local, não por políticas benevolentes, mas sim pela forma como a habitação era financiada. Os empréstimos hipotecários eram rigorosamente regulamentados. As taxas de juros eram controladas ou limitadas. As relações entre o valor do empréstimo e a renda eram conservadoras. Os bancos não queriam emprestar dinheiro que os mutuários não pudessem pagar. Os governos não queriam que a habitação se tornasse uma fonte de instabilidade financeira. Nos Estados Unidos do pós-guerra, a Lei GI ajudou os soldados que retornavam da guerra a comprar casas. No Reino Unido, as habitações sociais forneceram milhões de unidades acessíveis.
Na Austrália, a propriedade de uma casa era vista como a recompensa pelo trabalho honesto. Na Alemanha, o controle de aluguéis e a proteção aos inquilinos mantiveram o custo de vida estável. A moradia não era onde as pessoas enriqueciam, mas sim onde viviam. E então, algo mudou. A virada aconteceu em etapas, mas a mudança fundamental começou na década de 1980 com a desregulamentação. Nos Estados Unidos, a Lei de Desregulamentação das Instituições Depositárias e Controle Monetário de 1980 eliminou os tetos das taxas de juros. A Lei Garn-Saint-Germain de 1982 desregulamentou as instituições de poupança e empréstimo. O mercado de empréstimos hipotecários tornou-se mais competitivo e os critérios para concessão de crédito começaram a se flexibilizar. No Reino Unido, a política direito de compra de Margaret Thatcher, em 1980, permitiu que inquilinos de habitações sociais comprassem suas casas com grandes descontos. Nas 2 décadas seguintes, mais de 2 milhões de unidades foram vendidas e nunca substituídas. O governo, na prática, privatizou sua oferta de moradias populares e a converteu em ativos privados. Na Austrália, o mecanismo de dedução de prejuízos com aluguel, uma política tributária que permite aos investidores imobiliários deduzir prejuízos com aluguéis do imposto de renda, foi expandido e consolidado. Combinado com um desconto de 50% no imposto sobre ganhos de capital, introduzido em 1999, o Código Tributário passou a favorecer a especulação imobiliária em detrimento do investimento produtivo. No Canadá, a Canada Mortgage and Housing Corporation expandiu o seguro hipotecário, permitindo que os compradores adquirissem imóveis com entradas menores. O crédito tornou-se mais acessível. A demanda aumentou. Nenhuma dessas políticas foi vendida como forma de tornar a habitação inacessível. Elas foram vendidas como formas de expandir a propriedade de imóveis, democratizar a riqueza e dar às pessoas comuns uma participação na economia. Mas houve um efeito secundário que ninguém discutiu publicamente. Quando você facilita o empréstimo para comprar uma casa, você não torna as casas mais baratas. Você as torna mais caras. Cada dólar adicional de crédito que entra no mercado imobiliário é absorvido pelos preços. Quando a demanda aumenta, mas a oferta é limitada, os preços sobem. E a oferta de moradias é sempre limitada. A terra é finita. A construção leva tempo. As leis de zoneamento não mudam da noite para o dia. Não existe uma fábrica que possa dobrar a produção de moradias sob demanda. Assim, com a expansão do crédito, os preços subiram. E com a subida dos preços, as pessoas que já possuíam casas ficaram mais ricas. Não porque trabalharam mais, não porque agregaram valor, mas simplesmente porque estavam no lugar certo quando o dinheiro chegou. Quando os preços dos imóveis começaram a subir mais rápido que a renda, uma nova lógica se estabeleceu. Se os preços estão subindo, comprar uma casa não é mais apenas uma questão de moradia. É uma questão de investimento, de construir patrimônio, de estar do lado certo de um ativo que se valoriza. E quando a casa se torna um ativo, tudo muda. Os bancos querem emprestar mais. Preços mais altos significam garantias mais valiosas. Os governos querem que os preços subam. Imóveis mais valorizados significam maior arrecadação de impostos sobre a propriedade e eleitores mais ricos e satisfeitos. Na maioria das democracias desenvolvidas, os proprietários de imóveis votam em maior proporção do que os inquilinos. Os proprietários atuais querem que os preços subam porque seu patrimônio líquido, a segurança da aposentadoria e a herança dos filhos estão todos atrelados a imóveis. Fundos de pensão, empresas de private equity e fundos de hedge também começam a comprar imóveis. O mercado imobiliário não é mais apenas para quem quer morar em algum lugar. É para qualquer pessoa que busque exposição a uma classe de ativos estável e em valorização. Uma vez que todos esses agentes estejam alinhados, o sistema se torna autorreforçador. Preços mais altos atraem mais capital. Mais capital impulsiona os preços para cima. Preços mais altos justificam empréstimos mais fáceis. Empréstimos mais fáceis impulsionam os preços ainda mais para cima. Isso não é uma correção de mercado. É um mecanismo de catraca. Ele só se move em uma direção. Todas as bolhas de ativos da história seguem o mesmo padrão: expansão do crédito, aumento dos preços e a exclusão gradual de todos que não entraram no início. Mas eis o que diferencia o mercado imobiliário das tulipas ou das ações de tecnologia. Você não pode morar em uma tulipa. Você não pode criar filhos em uma carteira de criptomoedas. Moradia não é opcional. Todos precisam dela. E quando o preço de uma necessidade básica sobe a um nível inacessível, as consequências não são abstratas. Elas são humanas. Eis o mecanismo que nenhum político explicará. Na maioria das democracias desenvolvidas, entre 60% e 70% das famílias são proprietárias de suas casas. Essas famílias votam, em taxas mais altas do que os inquilinos.
Elas doam para campanhas políticas, se organizam e comparecem a reuniões de planejamento locais. Para muitos proprietários de imóveis mais velhos, sua propriedade representa seu plano de aposentadoria, a herança de seus filhos e sua segurança financeira. Se os preços dos imóveis caírem 20%, essas famílias perdem 20% de seu patrimônio líquido. Não riqueza teórica, mas riqueza real que planejavam gastar. Então, faça a si mesmo uma pergunta simples. Que político em qualquer democracia se candidataria com uma plataforma que visa reduzir os preços dos imóveis? Qualquer política que melhorasse significativamente a acessibilidade à moradia, construção em massa de habitações populares, tributação do valor da terra, restrições à compra por investidores, ampla reforma do zoneamento. Por definição, reduziria o preço dos imóveis existentes. E as pessoas que possuem imóveis não votarão a favor disso. Elas se organizarão contra, financiarão campanhas de oposição e votarão contra qualquer um que ameace seu patrimônio. Isso não é corrupção. É a democracia funcionando como deveria. A maioria está protegendo seus interesses econômicos. O problema é que a maioria já está dentro do castelo e ergueu a ponte levadiça. É por isso que a política habitacional em todos os países desenvolvidos segue o mesmo padrão. Os governos anunciam preocupação com a acessibilidade, encomendam relatórios, realizam cúpulas e prometem ações. Depois, implementam políticas que não fazem nada para reduzir os preços, subsídios para compradores de primeira habitação, programas de participação acionária, créditos fiscais para depósitos, empréstimos subsidiados. Nenhuma dessas políticas reduz os preços. Todas elas aumentam a demanda. Algumas transferem diretamente o dinheiro do contribuinte para os proprietários de imóveis existentes, elevando os preços de compra. Isso não é incompetência. O objetivo não é tornar a habitação acessível. O objetivo é aparentar se importar com a acessibilidade enquanto protege o valor dos ativos. O ônus desse sistema recai de forma desigual. Em 1980, a idade mediana de quem comprava sua primeira casa na Austrália era de 25 anos. Hoje é de 36. No Reino Unido era de 27. Hoje é de 34. No Canadá era de 25. Hoje é de 35. O atraso não se deve à menor capacidade dos jovens. Deve-se ao fato de precisarem de mais tempo para poupar, mais tempo para quitar dívidas e mais tempo para aguardar heranças ou auxílio familiar. Um estudo de 2021 do Banco Central da Austrália constatou que mais de 60% dos compradores de primeira casa, com menos de 30 anos, receberam auxílio financeiro dos pais. Isso não é um mercado imobiliário. É um sistema de transferência de riqueza. A capacidade de comprar uma casa é cada vez mais determinada, não pela sua renda, mas pelo patrimônio dos seus pais. As taxas de propriedade de imóveis entre jovens adultos despencaram em todo o mundo desenvolvido. Nos Estados Unidos, a propriedade de imóveis entre adultos com menos de 35 anos caiu de 43% em 2004 para 37% em 2016. No Reino Unido, caiu de 59% para 34% em apenas uma geração. Essas não são mudanças pequenas. São mudanças estruturais no contrato social. Por gerações, a promessa era simples: trabalhar duro, economizar dinheiro, comprar uma casa, construir patrimônio, aposentar-se com segurança. Essa promessa foi quebrada não porque os jovens falharam, mas porque as regras do jogo mudaram e ninguém os avisou. Os efeitos vão além das dificuldades individuais e distorcem toda a economia. Quando a habitação é cara, os trabalhadores não conseguem morar perto do trabalho. Os deslocamentos aumentam, a produtividade cai, as famílias têm menos tempo, o estresse aumenta e as taxas de natalidade diminuem. Quando a habitação é um investimento, o capital flui para imóveis em vez de para empreendimentos produtivos. Um estudo de 2019 dos economistas Changtai Hsieh e Enrico Moretti estimou que as políticas habitacionais restritivas em cidades americanas de alta produtividade reduziram o PIB nacional em mais de 36%. Não um erro de arredondamento, mas um terço da produção potencial do país perdida devido à disfunção habitacional. Neste momento, existem apenas 3 resultados possíveis. O primeiro é que os preços continuem subindo indefinidamente. A propriedade de imóveis se torne um privilégio hereditário e a sociedade se divida permanentemente entre proprietários e inquilinos, uma nova forma de feudalismo com títulos registrados em escrituras de propriedade. O segundo é uma deflação controlada, onde os preços caem lentamente ao longo de décadas, gerenciada por políticas públicas. Isso exige coragem política e líderes dispostos a dizer aos proprietários de imóveis que seus ativos não se valorizarão para sempre. Nenhuma grande democracia desenvolvida está atualmente seguindo essa opção. O terceiro é um colapso desordenado. O crédito se torna mais restrito,
Os preços despencam, os bancos quebram, milhões ficam presos em patrimônio líquido negativo e a recessão se segue. Isso aconteceu nos Estados Unidos em 2008, no Japão em 1990 e na Irlanda em 2010. O resultado não foi uma recuperação, foi devastação. Nenhuma dessas consequências é indolor, nenhuma é evitável. A única questão é quem arcará com o custo e quando. Eis a pergunta final. Aquela que nenhum político, economista ou banqueiro central quer responder. Para que serve uma casa? É um lugar para morar ou um ativo financeiro? Porque não pode ser as duas coisas. Se a habitação deve ser acessível, os preços precisam permanecer baixos em relação à renda, o que significa que o valor do seu imóvel não deve aumentar mais rápido do que o seu salário, e a segurança na aposentadoria não pode depender da valorização imobiliária. Se a habitação deve ser um investimento, os preços precisam continuar subindo, o que significa que os jovens trabalhadores serão permanentemente excluídos e a riqueza se concentrará entre aqueles que já possuem imóveis. Não se pode ter as duas coisas. Não se pode prometer habitação acessível e preços sempre em alta. As duas coisas são matematicamente incompatíveis. Como sociedade, optamos por fazer da habitação um investimento, por meio de políticas tributárias, de crédito, de zoneamento, de previdência e de incentivos eleitorais. Não fizemos essa escolha conscientemente, nem votamos nela explicitamente, mas a fizemos. E agora estamos vivendo com as consequências. Há um padrão na história. Quando um ativo se desvincula de seu valor produtivo, quando seu preço é sustentado não pela utilidade, mas pela crença de que alguém pagará mais. Quando os jovens são levados a acreditar que seu único caminho é esperar pela herança ou aceitar um contrato de arrendamento permanente. Esse sistema não se corrige gradualmente. Ele não se reforma. Continua até não poder mais. E quando para, as consequências não são distribuídas igualmente. Quem perde não é quem lucrou. Quem paga não é quem causou o problema. Isso já aconteceu antes. No Japão, na Irlanda, na Espanha, nos Estados Unidos. Não é uma questão de se, mas sim de quando e do que restará depois. Esta é uma análise histórica e educacional. Não se trata de aconselhamento financeiro ou de investimento. Nada neste vídeo deve ser interpretado como uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. Consulte um profissional licenciado antes de tomar decisões financeiras. Este canal existe para estudar sistemas antes que eles falhem. A maioria das pessoas não percebe o padrão até já estar presa nele.